Olá, amigos, vocês estão no canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes e hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Estamos hoje aqui com Lucas Simões. Eu queria agradecer o pessoal que está chegando aí. Obrigado a todos que estão inscritos, que se inscreveram no canal, compartilharam, clicaram em gostei. Obrigado pelo apoio de vocês. Queria agradecer àqueles que entraram para o clube de membros. Obrigado pela confiança. Vocês estão agora usufruindo dos benefícios do canal. Obrigado também. Então, como eu anunciei anteriormente, hoje o Lucas Simões está aqui com a gente e vamos falar sobre o contato e a estimulação neural e celular. Boa noite. Boa noite, Clésio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vim trazer, claro, um estudo que está vindo dos meus mentores, né? Eu quero primeiramente explicar que não existe verdades absolutas. Eu vou trazer fatos científicos para vocês, para corroborar com as minhas ideias, né? O que vem a mim. Então, a gente vai hoje estudar o contato extraterrestre, né? Ou como eles chamam, o contato espiritual. E, primeiramente, para a gente entender isso, a gente vai voltar a falar do corpo humano, como a gente falou da última aula, né? E abordando um estudo muito interessante, que é a estimulação neural e celular através dos pensamentos, dos sentimentos e das palavras, né? Então, para chegar nesse estudo, precisamos primeiramente entender que o corpo humano, nosso corpo humano, se comunica através de estímulos, né? Um com o outro. Então, esses estímulos elétricos são vibrações, pequenas ondas que atravessam o corpo até chegarem ao nosso cérebro. Na última aula, eu citei como exemplo de como funciona a visão, né? Que são estímulos elétricos, né? Que são emitidos do nervo óptico até o nosso cérebro. Então, o que nós enxergamos está baseado nesses estímulos. Então, para facilitar o entendimento, para vocês entenderem o que nós enxergamos, a gente vai entender. Eu vou dar um exemplo de duas pessoas vendo a mesma janela. Elas podem estar vendo a mesma janela, porém, elas não estão vendo a mesma coisa. Porque o que vai determinar o que estou vendo são as informações que eu estou passando para o meu cérebro. Informações que chegam através desses estímulos elétricos, né? Então, esses estímulos elétricos, normalmente, eles se ativam dependendo da nossa frequência, a frequência que nós estamos. Então, a frequência, eu vou explicar para vocês hoje, que vem a mim, que a frequência é o coração de Deus. E eu vou explicar o porquê. Vou pegar o exemplo de quando nós estamos assustados. Quando estamos assustados, quando estamos enviando estímulos de medo para o nosso cérebro, que vão ser levados para ele para a interpretação do medo. Então, quando estamos nessa frequência, podemos enxergar no nosso campo de visão coisas aparentemente normais que ele interpreta como uma coisa assustadora. Então, nós não somente vemos coisas diferentes que outras pessoas, como também criamos no nosso campo de visão coisas que as pessoas não conseguem enxergar dependendo da nossa frequência. Então, dependendo, a frequência é o coração do universo. Então, onde está o meu coração? Onde está a minha frequência? Onde está a minha consciência? Se eu estou no medo, na frequência do medo, eu vou estar nas frequências, o meu coração lá na consciência, de baixa vibração. E automaticamente vou me conectar com seres que também vibram naquela frequência. E automaticamente eu vou enxergá-los, vou senti-los, vou sentir até o cheiro, porque onde está meu coração é onde os meus sentidos estão, né? Então a gente começa a enxergar e ver de acordo com aquilo que a gente está vibrando. Então, se a gente estiver vibrando frequências altas, automaticamente a gente vai ter contato com seres que também vibram na mesma frequência. Então, a frequência é tudo, é o coração do universo. Onde está o nosso coração é onde nós nos encontramos. Então, a gente tem que estar sempre com um bom entendimento sobre isso, tá? Então, vamos continuando. A frequência, pessoal, além disso, além de ela nos dizer onde nós estamos, ela atrai para nós, através do campo magnético que nos rodeia, que nós vamos conversar e vamos chamar de aura, né? Pessoas, circunstâncias, entre outras coisas que podem ser atraídas ou repelidas de acordo com a nossa frequência. Eu vejo esse padrão várias vezes. Eu vou dar o exemplo da música, que é bem comum. A gente vê esse padrão na música, pessoas se atraindo, se repelindo de acordo com os estímulos que cada estilo musical lhe traz. Então, se a pessoa gosta de um MPB, um rock, aqueles estímulos fazem bem para ela. Mas para outras pessoas, o mesmo estímulo pode causar sentimentos de depressão, porque dependendo do ser, a sinapse que se ativa é diferente. Então, o sentimento que vai me trazer aquele estímulo é diferente. Então, a visão que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo é diferente, o que eu estou vendo é diferente,
da mesma coisa que o meu amigo está vendo. Então, o que vai indicar é as informações que eu estou dando para o meu cérebro, né? Então, a gente vai começar a ver o mundo, internalizá-lo para si, entender que nós somos o nosso universo. Então, nós temos que dar informações para o nosso universo e entendê-lo como cada coisa se ativa, cada música que ativa a minha tristeza, a minha alegria. Então, a frequência, ela é determinante para o nosso desenvolvimento. Então, se a gente estiver sempre vibrando em frequências negativas, a gente vai viver uma vida que vai ver, sentir e ouvir coisas que estejam na mesma frequência. Tá, pessoal? Então, se policiem, entendam que o plano astral, o plano negativo, ele existe. A gente consegue ver vultos quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro. Então, a gente está vibrando naquela mesma frequência daqueles seres e automaticamente a gente vai enxergar. Inclusive, eu passo para vocês verem em casa, quando está tendo muita discussão, quando está tendo muita briga, muita intriga, quando tem cheiros ruins dentro de casa, cheiros de enxofre, normalmente é porque tem uns seres negativos ali que não vão fazer nada, né? Somente nos interferir, nos deixar com raiva, estressados. Mas no momento que nós elevamos nossa frequência, a gente para de ver, para de sentir qualquer ser que esteja abaixo daquela frequência. Então, aqueles seres não nos afetam mais, porque a gente já saiu daquela medida. Então, levantando a vibração, nós nos protegemos de seres negativos. Então, a gente tem que entender que a frequência é tudo, realmente, né? Então, por isso que o que vai determinar o que eu estou vendo, sentindo e falando é as frequências. Então, quando a gente entende que é de vital importância sustentarmos dentro do nosso campo vibratório amor e gratidão, por isso que Jesus pregava esses sentimentos. Porque somente a repetição dessas palavras diariamente nos eleva em espírito, né? Nos faz nos desprender da matéria e nos faz ter contatos com nossos mentores. Nas outras partes da comunicação do nosso corpo, não é diferente da comunicação dos olhos com o cérebro. Então, estímulos elétricos, os neurônios trocando informações através da eletricidade, de substâncias químicas, né? Na última aula, a gente falou que os neurônios, eles fazem essa troca, eles fazem essas informações de um lado para o outro do corpo, até chegar na nossa nave-mãe, né? E então, as informações chegam de acordo com a frequência que nós estamos, com os estímulos que nós estamos fazendo no corpo, e o cérebro vai interpretar e vai reagir a elas, né? Então, quando a gente entende que o cérebro não distingue quais informações chegam a ele, se são verdadeiras ou se são criadas por ele mesmo, então a gente entende que a nossa conversa com o nosso cérebro pode não ser somente inconsciente, e sim consciente. A gente pode conversar com o nosso corpo, conversar com a nossa mente, conversar com o nosso espírito, né? Conversar com o nosso cérebro, né? Quando a gente entende que a gente, através da vibração e de pulsos elétricos, a gente pode tornar essa coisa que é inconsciente, de uma forma consciente, fica mais fácil para o nosso desenvolvimento, né? Porque a gente vai dar as informações corretas para o nosso corpo, né? Então, vamos auxiliar no nosso desenvolvimento, né? Da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Então, a evolução da nossa alma é isso. É por isso que nós estamos aqui, para evoluirmos a nossa alma, a nossa essência, né? As emoções, os sentimentos, né? Os pensamentos, tudo aquilo que nós criamos desde a nossa infância. Então, quando estamos com esses estímulos corretos, começamos a ver esses seres mais positivos, né? Que nos ajudam no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo de pensamento negativo e fala negativa, que é muito próximo meu, que é o meu pai, né? O que acontece? Ele começa a sempre falar, chegou uma idade, um certo tempo atrás, que ele começou a chegar a uma idade que ele fala, eu tô velho para isso, eu tô velho para aquilo, eu não posso fazer isso porque eu tô velho. Ele inconscientemente repete isso diversas vezes, repetia, né? Porque depois que eu comecei a conversar com ele, ele parou, porque é uma forma inconsciente que ele fala isso, é inconsciência, tô velho, eu tenho que estar pensando dessa forma, porque a gente acredita que tem que estar assim. Mal a gente percebe que a gente está dando essa informação não só para nós, mas para todo o nosso corpo. Então, automaticamente, essa máquina perfeita que ela vai entender o recado e vai acelerar o processo das células de envelhecer, né? Então, tu está dando informações através dos seus pensamentos, das suas palavras, para o teu corpo envelhecer, para acelerar o processo, né, do envelhecimento. Então, a gente tem que agir de forma consciente, porque isso realmente é de vital importância para a saúde mental, emocional e física do nosso corpo, né? E para o contato extraterrestre, ou como eu vejo, claro, o contato espiritual. Então,
precisamos primeiramente entender o que é espiritualidade de fato, né? O espírito, pessoal, é tudo. É ele quem comanda a máquina, através da energia, do magnetismo, da intenção, da eletricidade, das vibrações geral. Nós, os espíritos de Deus, conduzimos a criação. Conduzimos nossos corpos físico, mental e emocional, né? Nós, os espíritos de Deus, conduzimos a criação. A espiritualidade nada mais é que autoconhecimento. E não estou falando somente dos pensamentos, dos sentimentos e das palavras que estamos sustentando diariamente em nosso campo vibratório. Também precisamos entender o nosso complexo corpo físico e todas as suas funções, sistemas e potencialidades, né? Muitos dos cientistas, hoje em dia, ao estudar a perfeição que é o corpo humano, se perguntam se realmente o mundo nasceu de apenas somente de uma causalidade, né? Ou partiu de um princípio inteligente. A minha opinião é clara, né, pessoal? É o espírito que conduz a matéria. É o espírito que dá vida à matéria. É ele que sustenta a criação. Através das vibrações, nós, os espíritos de Deus, damos vida à criação e significado para ela. Somos nós a centelha do fogo do grande sol central. Por isso, possuímos as mesmas capacidades de Deus, que é de amar nossos irmãos, né, e a nós, e de criar através das vibrações, né? Mas, infelizmente, por ainda estarmos de uma certa forma inconscientes, né, e, consequentemente, vibrando baixo nas frequências e não tendo nenhuma noção de como é prejudicial para o nosso desenvolvimento e para as manifestações futuras em nossa vida, a sustentação diária de pensamentos e sentimentos negativos para conosco e para com nossos irmãos. Então, acabamos vivendo a vida em ciclos de sofrimento que se repetem, né? Então, se tornou um hábito para o ser humano, né? Não é de hoje, século após século, encarnação após encarnação, por meio da ignorância, se tornou um hábito para o ser humano sustentar o ódio, rancor, mágoa, entre outros, né, sentimentos negativos. Essa sustentação foi passando de pai para filho, geração após geração. E isso teve e tem um peso enorme na nossa evolução e, consequentemente, nas manifestações e desafios que teremos de enfrentar no nosso dia a dia, para podermos curar aquilo, né, que está causando e atraindo aquelas manifestações negativas na vida de cada um de nós. Por isso que eu sempre digo, sustentação de bons sentimentos, para que a conexão seja sempre com espíritos evoluídos, que possam auxiliar no nosso desenvolvimento, né? Esses seres alienígenas, que as pessoas são seres espirituais, que já estão num nível mais alto, né? E conseguem contatar uma pessoa somente vibrando, pensando nela. Então a gente se projeta para onde aquele ser está, somente focando nele e se tendo bons sentimentos para com aquele ser, né? Para que o contato seja sempre muito forte, acessamos a frequência daquele ser. Então, é de vital importância esse desenvolvimento, porque o que acontece, porém, né, é totalmente o contrário. Acabamos nos conectando somente com espíritos que adquiriram vícios e apegos enquanto encarnados. E esses vícios e apegos nos prendem à Terra e nas dimensões inferiores da consciência de Deus, lugar que é conhecido como plano astral ou plano dos sentimentos. Isso ocorre pela densidade que aquele espírito se encontra, né? Quanto mais sustentamos pensamentos e sentimentos e energias negativas, mais vai se acumular densidade em nosso corpo espiritual. E esse padrão também ocorre no corpo físico, né? Quando ingerimos comida mais do que realmente necessário. Essa densidade impede que o espírito se desprenda do corpo e se eleve aos planos superiores. Isso ocorre porque passamos a vida inteira sustentando as energias negativas e vibrações negativas, né? Então, devemos buscar pronunciar palavras sutis e aquietarmos as grosseiras, né? Porque a sutileza é o espírito, a grosseria é a matéria, né? Então é isso que nós temos que entender, o equilíbrio. E é isso que eu vou trazer para vocês nessas aulas. Porque à medida que nos conectamos de forma consciente com nossos mentores, somente através da sustentação diária das palavras de amor e gratidão, e o nome do mestre em questão, que a gente está querendo se conectar, somente com a frequência emitida por essas palavras, aliado à intenção de oferecer esse sentimento puro
para outro ser, nos conectamos espiritualmente com nossos mentores. E eles nos ensinam que através dos pensamentos, sentimentos e palavras, podemos usar o máximo do potencial da nossa máquina, né? Ou o termo que eu vou usar, né, que vamos usar na aula, o templo do espírito. O nosso corpo, ele é tão perfeito que ele vai se moldando de acordo com a nossa evolução. A matéria vai se adaptando geneticamente às mudanças de consciência dos seres e do planeta. E com isso, a estrutura do nosso corpo vai se alterando para se acomodar às necessidades do momento atual e do meio ambiente, né? Então, o espírito, a gente entende que essa capa aqui, na verdade, é só uma capa. O que está evoluindo é o espírito dentro. Então, não importa qual corpo eu esteja reencarnando, quais estruturas que ele tem, ele vai se adequar àquelas necessidades que o espírito tem no momento. Então, não importa o corpo, e sim a evolução da alma, do ser que está dentro daquele corpo, né? Então, normalmente, quando a gente vai evoluindo, nosso corpo vai se adaptando ao meio ambiente, aos pensamentos que nós estamos naquele momento, e esse padrão se repete era após era. Podemos pegar de exemplo a evolução do lobo selvagem, tá? Eu vou dizer a evolução da nossa Terra, existem muitos planetas, muitas evoluções, muitas raças, mas eu vou explicar a nossa, né, para a gente entender. O lobo selvagem. A evolução do lobo selvagem se deu quando ele entendeu que ao dominar os seus instintos, poderia ter mais chances de sobrevivência no frio intenso da era glacial. Então, eu vou falar uma forma científica para a gente entender um pouco da espiritualidade e o entendimento dos pensamentos e dos sentimentos, como alteram, né, a nossa vida. Ao escolher se unir com o homem, o lobo, ele percebeu que poderia ter mais calor, uma comida regular, segurança. E essa escolha de não enfrentar o homem e se unir a ele, criou uma parceria que perdurou gerações e, consequentemente, nos alterou geneticamente. Ambos, homens e lobos, tiveram sua estrutura corporal alterada. Se pararmos para ver quantas raças de cachorros temos hoje, houve uma época que não existiam nenhum deles, né? Cada raça se deu para portar um tipo de necessidade que os animais, homens, estavam vivenciando, né? Mas o espírito daqueles animaizinhos que a gente vê hoje é daqueles lobos antigos, que evoluíram, que transcenderam um estado para o outro, né? Então, essa evolução ela é contínua, ela se vê em toda parte, não é só o homem que está evoluindo. O espírito dentro de todos os seres está evoluindo, né? E automaticamente o nosso corpo vai se moldando a essa evolução, né? Em nós, uma mudança que teve quando a gente começou a utilizar o intelecto foi quando a gente saiu de seres quadrúpedes, né, para andarmos eretos. Quando a gente começou a utilizar os pensamentos de forma correta, começar os sentimentos de forma correta, começamos a utilizar melhor a nossa máquina, né? Começamos a mudar a nossa estrutura corporal. Então, a domesticação dos nossos instintos, tanto dos homens quanto dos lobos, acarretou em transformações genéticas, até chegarmos no nosso estado atual, né, da evolução, que nós somos os melhores e mais próximos amigos, né? Essa junção do cachorro e do homem se deu até hoje, né? E eles evoluem, eles foram o melhor. A nossa evolução se depende dessa junção, né? De todos os seres, da natureza, né? Então, se tivéssemos depender da evolução somente do homem para evoluir, o universo em todo, a gente acabaria se perdendo na evolução. Porque as necessidades do homem ainda não são as necessidades de Deus, né? Então, todas as coisas que acontecem em nossa vida, catástrofes em geral, elas se dão porque havia uma necessidade. Senão a gente estaria estagnado. Pararia o processo evolutivo do espírito e da alma, né? Então, a gente precisa dar às vezes o universo precisa dar uma chacoalhada em nossas vidas para que a gente acorde e volte a evoluir, né? Pare de se prender à Terra e queira alçar voos maiores, né? Ver que existe um mundo maior, existe mais coisas no universo. Evoluir o ser, expandir, né? Acarretar os instintos, os instintos para poder liberar a essência, né? Então, às vezes, quando se vê necessário, a natureza age em prol da evolução. Porque, como eu repito, se dependesse somente de nós, a evolução, estaríamos todos na praia, o ar fresco, ninguém estaria trabalhando, porque todo mundo quer somente as necessidades básicas sendo supridas, tá bom. Eu tendo minha caminha, tendo minhas coisinhas, para mim tá ótimo, não preciso mais nada. E o universo, ele precisa da evolução, ele precisa, porque ele não para, ele está sempre em movimento, né? O nosso contato,
Nossa evolução ela é contínua, ela vai era após era. Então, quando a principal da razão, né, da evolução é a transcendência de um estado para o outro. Por isso que a conexão com nossos mentores e com o nosso lado espiritual é tão necessária. Quando elevamos nossa vibração, nossos mentores podem nos contatar em espírito, para então começarmos a adquirir o entendimento que somos algo mais, né? Que não somos somente aquilo que a gente acredita ser. E o primeiro passo para entender quem somos é entender quem nós não somos. Muitas pessoas acreditam que são os pensamentos que acontecem na sua mente, que são os sentimentos que acontecem dentro de nós. Mas não, pessoal, nós não somos. Nós somos a essência neutra observando esses pensamentos acontecendo. Nascemos como essência neutra. Quando crianças, somos essência neutra, livre de julgamentos, livre de influências, né? Somente quando começamos a ser influenciados, sermos bombardeados por informações que vamos criando o que a gente acredita ser o nosso caráter. Mas o nosso caráter é aquele padrão interno, aquele padrão do bem, aquele padrão do ser positivo. Os nossos defeitos são frequências que nós estamos acessando de acordo com aquilo que a gente passou na nossa vida. Então, as sinapses elas vão se ativando de acordo com aquela vivência daquele ser. Então, se ele teve uma vida de que passou por alguns traumas, aqueles traumas vão ativar aquelas sinapses e o cérebro vai interpretar e ele vai enxergar, ele vai ver, ele vai atrair para o seu campo vibratório todo esse tipo de informação. Então, a gente está sempre sendo influenciado. Então, não somos os pensamentos e sentimentos acontecendo. Nós somos a essência neutra e podemos escolher quais pensamentos e sentimentos que vêm, aprendendo a controlar a frequência. Então, se a gente tiver frequências negativas, pensamentos negativos virão. Se tivermos frequências positivas, pensamentos positivos virão. É fato, é lei, é retorno. Né? Isso é um estudo, uma ciência que já vem há muito tempo, física quântica. Então, a gente não é de hoje que a gente está tendo essa nova visão da vida, né? Então, a gente tem que entender o que dentro de nós está atraindo para nós aquelas manifestações negativas. Porque quando a gente entende isso, começa a atrair manifestações positivas na nossa vida. Somente decretando, somente mudando nossa frequência diariamente. Pessoal, para te ver como as redes sociais, as propagandas nos atraem e nos ativam as sinapses do nosso corpo. Eles sabem como ativar a nossa frequência. Então, os comerciais ativam a vontade de comprar aquela loja, porque quando tu vê, já vem a frequência da vontade, porque a gente está acessando a frequência daquela foto, daquela imagem. Né? Então, quando a gente começa a querer acessar frequências maiores, né, sair um pouco da materialidade e começar a nos conhecer, autoconhecer, entender que precisamos nos curar internamente, precisamos curar nossos pensamentos, precisamos curar nossos sentimentos, né? Sempre buscando entender que não somos os pensamentos. Então, é muito mais fácil mudar o que eu sou quando eu entendo que eu não sou aquilo, que eu estou naquela frequência, mas eu não sou aquilo. Algo dentro de mim está ativando aquilo. Mas no momento que eu parar de ativá-lo, no momento que eu parar de apertar aquele botãozinho, aquilo some. Porque não sou eu. Eu sou essência pura e escolho as informações que vou dar para o meu cérebro, para a minha mente, para o meu espírito. E sempre de boa saúde, de felicidade, de amor. Pode estar acontecendo tudo ao meu redor, mas se a minha mente e meu espírito estarem em paz, eu estarei em paz. Né? Eu estarei acessando as dimensões superiores da consciência. Não serei mais influenciado pelos espíritos negativos. Né? Não teria mais brigas, discussões. Verei os dois lados, porque a essência pura ela é livre de escolher lados. Ela entende e compreende que todo mundo está no processo de evolução e está passando por aquilo que precisa passar, né, para poder transcender aquele estado, poder se curar, poder se adaptar às novas mudanças do corpo, da mente e do espírito. Então, parem, pessoal, não acreditem que vocês são os pensamentos, tá? Não vejam assim. Se libertem daquilo que vocês não conseguem se livrar. Porque os nossos pensamentos a gente não consegue, muitas vezes, não controlar. Porque para controlar os pensamentos, tu tem que ter um treinamento. Tu tem que te policiar. Tem que treinar. Tu tem que entender que isso é uma coisa importante. Né? Tu não posso ficar 5 minutos sozinho, porque eu começo a ter milhões de pensamentos negativos, baixar minha frequência, ficar com medo, ficar inseguro. E é uma coisa que inconsciente nossa. Só que pode ser consciente, se a gente quiser. Né? E realmente é muito importante para o desenvolvimento do ser, para o contato espiritual. Não podem as pessoas fazer testes de contato. Então,
e saber que tipo de espíritos é. Olha, eu recomendo sempre a utilização do pêndulo. O pêndulo, você já trabalhar com radiestesia, né? Uma ótima forma, assim, é quando tu compra um pêndulo, né? Qualquer pêndulo, eles todos funcionam, de ferro, madeira, e aí te magnetizar, faz todos os rituais, limpa o pêndulo, internaliza aquele pêndulo, e tu começa a utilizá-lo dentro de casa, usando o teu magnetismo e a intenção, e tu vai fazer que o pêndulo trabalhe para ti. Então, se tu perguntar, ó, pêndulo, tem energias negativas aqui em casa, e ele girar para direita, é que resiste energias negativas, né? Então, o horário é sim e o anti-horário é não. O magnetismo do nosso corpo vai responder, porque ele sente as frequências que estão na nossa casa. Então, a gente vai aprender nas aulas a radiestesia, né? Para entender as frequências que nós estamos acessando e a força do pensamento. Porque eu consigo controlar o pensamento somente fazendo com nossos pensamentos. Então, se eu falar gratidão, 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 ele vai girar horário, que é positivo. Se eu falar em gratidão, o pêndulo vai girar anti-horário, porque o magnetismo do meu corpo e da minha mente está fazendo as alterações. O mesmo ocorre quando nós estamos pensando. O pêndulo, não precisa de um pêndulo para entender, né? O corpo está acontecendo isso fisicamente no magnetismo do corpo. O pêndulo ele só mostra mais claramente essas mudanças, né? Então a gente precisa, eu sempre recomendo a compra do pêndulo, porque realmente ajuda no nosso trabalho psíquico, né? Nosso entendimento psíquico, e torna para nós uma coisa normal. A gente para de temer os espíritos, porque os espíritos não podem fazer nada além de nos influenciar a aquelas briguinhas idiotas, a umas vontades. É só isso que o espírito pode fazer, como um outro ser qualquer, né? E o mesmo ocorre com os espíritos positivos, eles nos influenciam positivamente. Então não tem que ter medo disso. A gente tem que internalizar que o universo está aqui, ó. Isso é o universo. Todos os meus mestres, eles estão aqui dentro de mim. Boa noite, Adriana. Ótima noite para você. Obrigado a todos. Eu realmente... E agora a gente vai falar, voltando para o corpo humano, eu quero falar para vocês, eu quero trazer, porque eu sempre gosto de aliar a ciência para entender como é que funciona a espiritualidade. O cérebro, pessoal, ele é feito de peças complexas que trabalham juntas a todo momento, para fazer todas as coisas que queremos naquele exato momento que chamamos de agora. Então, quando aliamos a ciência e a espiritualidade, podemos compreender todas as funções do nosso corpo. O cérebro contém diversas partes interessantes. E o que eu vou trazer hoje é uma delas, que é a comunicação do cérebro com a medula espinhal, que é para finalizar a aula. A medula espinhal é como uma grande rodovia que conecta o cérebro a todo o resto do corpo, né? É um conjunto grosso de veias com 31 pares de fibras nervosas, né, que vão se ramificando entre as extremidades do nosso corpo. A forma que a medula espinhal está conectada ao cérebro, estão expostos um com o outro, né, permite a interação do cérebro com todos os órgãos, entendeu? Que aqui é a base de tudo, aqui é a realidade, aqui que controla tudo. Então, quando eu começo a controlar a minha mente, o meu espírito, o meu ser, eu controlo todo o resto do meu corpo, né? Então, eu só estava vendo ali, estava olhando o que ela estava escrito. Então, seguindo. Todos os neurônios estão interconectados para poderem se comunicar com o outro, né? Então, o nosso corpo ele se comunica sempre, está sempre se comunicando através dos estímulos. Através desse sistema tão importante, somos capazes de sentir o que está acontecendo no mundo exterior, do dedinho do pé ao cérebro. O nosso corpo usa um sistema de comunicação através dos nervos, que é muito parecido com dados digitais, né? Armazenamos informações que semelham a pulsos de onda, né? O pulso de onda nada mais é que uma inquietação que se propaga através de um meio, né? E esse meio pode ser mecânico, quando vem do material, né? Como o som, ou como umas ondas provocadas de uma corda de violão. Inclusive, quem ainda não viu, pode procurar os movimentos da corda do violão em câmera lenta, né? Aquela onda que dá. Em nosso corpo é a mesma coisa. Inclusive, nós temos as nossas cordas vocais, né? A voz é emitida através de ondas. Você me escuta através de ondas. A luz, né, nada mais é que uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, né, que a velocidade dela de propagação é de 300 mil quilômetros por hora. Então, a gente tem que entender que está tudo conectado. A luz, os pulsos elétricos, a vibração, a mente, o espírito, o fogo, a terra, a água, o ar. Tudo faz parte da criação. Tudo faz parte do todo, né? E cada parte do corpo, cada parte do sistema representa uma parte do universo.
né? Então, a gente tem que internalizar tudo, sair do exterior e começar a atualizar o interior, né? Aprender o nosso universo interno, aprender os nossos pensamentos, entendê-los, compreendê-los, saber como ativa cada coisa no meu corpo, né? Então, eu quero voltando à coluna vertebral. A gente não sabe, mas a coluna vertebral é um corpo quadrúpede, né? Ela é baseada numa estrutura quadrúpede, porque nossos ancestrais eram quadrúpedes. Muitos de nós, ainda, amados irmãos menores, ainda são, né, animais. Nossos ancestrais, já começando a utilizar pequenas partes do cérebro, foram relembrando o intelecto, que sempre existiu, né, em outras raças. Então, nessa época, a gente relembrou o intelecto. A gente teve um momento de escuridão, que esqueceu tudo, né? Esqueceu quem era, o que podia fazer, porque era necessário. Então, estavam adormecidos e começamos a utilizar novamente o intelecto. E então, começamos, através dos pensamentos, modificando a nossa estrutura corporal, né? Então, o uso contínuo do intelecto modifica nosso corpo para ficarmos eretos. O que significa que a nossa coluna tem curvaturas e formas que não são encontradas em outros organismos. Assim, começamos a entender o verdadeiro potencial do nosso cérebro, quando utilizado em sua totalidade. Ele pode modificar a estrutura do nosso corpo para podermos fazer o que quisermos. Só precisamos saber que podemos colocar a informação no nosso cérebro e ela se tornará realidade, né? Nossa jornada, passamos por transformações, metamorfoses, que vão nos levar a chegar à totalidade de Deus. Então, entendemos que sim, a evolução dói, machuca, mas é sempre para o melhor. É sempre para evoluirmos, para transcendermos um estado. Né? Porque se deixarmos aquilo ali, a gente estagna. Então, tem que ter uma dor para a gente chegar lá, levantar ó, não quero mais essa dor, então eu levanto, tiro aquilo que está me causando a dor. Porque senão a gente ia estagnar e ia deixar assim como está. E não ia ter evolução, né? Então, a gente precisa dessa evolução, a gente precisa desse trabalho. Então, eu quero agradecer a presença de todos na aula de hoje. Espero que tenha sido claro, deu para entender, né, que realmente precisamos policiar os pensamentos, precisamos entendê-los e ter um autoconhecimento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, para assim podermos evoluir como ser, como alma, né, como essência, e sairmos do externo e pararmos de pensar negativo, né, porque é uma coisa que virou um hábito que precisa realmente cessar. Já foi necessário, era necessário, mas já não é mais. Precisamos agora nos curar e começamos sempre do interno. Tá bom, pessoal? Muito obrigado novamente, Clésio, pela oportunidade. Eu quero sempre mostrar para vocês a ciência e a espiritualidade junto, para a gente tirar o máximo da nossa mente, do nosso corpo, tá? E quero também agradecer de novo pelo espaço. Eu que agradeço mais uma vez aqui, sempre trazendo informações importantes para a ufologia, né? Os temas aqui parecem não estar ligados, mas estão sim. É só vocês que estão visitando conferirem nossas playlists aqui do canal. Tudo é conectado. Já volto contigo, Lucas. Eu queria agradecer aqui a Leila Sara, que nos ajudou bastante na divulgação e na moderação aqui no chat. Obrigado pela participação dos que estiveram aqui no chat com a gente. E eu coloquei alguns deles aqui na tela para participação. A Nádia também foi participante aqui como convidada, então vejam depois a playlist da Nádia de la Cruz, é bem interessante também. Queria pedir a vocês para que se inscrevam, compartilhem, comentem, tudo isso é importante para que vocês continuem recebendo as notificações do nosso canal, elas são entregues pelo YouTube, mas para isso você precisa estar interagindo com o canal através do compartilhamento, clicando em gostei, colocando nos comentários depois da live suas informações adicionais ou perguntas. O convidado, sempre que possível, vem aqui para responder cada um de vocês. E queria também pedir a vocês para que visitem nossa página inicial. Lá vocês terão acesso à agenda das próximas lives e também terão acesso às guias, playlist e comunidade, onde vocês ficarão sabendo de tudo que acontece por aqui. Se você deseja participar com a gente aqui da mesma forma que o Lucas Simões participou, é só preencher o formulário que você vai acessar clicando no terceiro link da descrição logo abaixo. Você terá acesso a ele e colocará lá as suas preferências de como deseja participar com a gente. É bem simples, é bem tranquilo, fácil. Você pode colocar o tema que desejar abordar aqui com a gente. Não precisa mostrar o rosto se não quiser. O importante para nós é a sua experiência ufológica, tudo aquilo que você viu
e você compartilhar aqui com a gente. Mais uma vez agradeço ao pessoal que participou. Lembre-se de conferir o nosso clube de membros. É só clicar no botão abaixo, seja membro, e você não será automaticamente, você não será membro automaticamente, você irá conhecer como terá uma lista lá dos níveis e como você poderá participar. Você não estará se logando como membro na hora que tecla no botão, que clica no botão. É só você clicar no botão, você não se tornará automaticamente, como eu falei anteriormente. Desculpa, estou me repetindo. Mas é porque tem gente que pensa que quando aperta o botão já se torna membro automaticamente. Isso, às vezes, impede a pessoa de conhecer os benefícios do canal. Você só terá acesso à lista, onde você poderá escolher o nível que você deseja participar para ter os benefícios do canal. Tem muita coisa interessante ali, vale a pena você clicar no botão e conhecer o Clube de Membros. Fique à vontade, Lucas, para nossas considerações finais e fale também do seu trabalho. Fique à vontade. Quero agradecer novamente, né? Obrigado pela presença de todos, pessoal. Quero sempre mostrar que podemos sim nos autoconhecer, podemos viver uma vida em paz, mesmo tendo muitas coisas ao redor acontecendo ao contrário. Tá tudo certo, pessoal, tá tudo no lugar, nós estamos onde temos que estar, nós estamos passando por aquilo que temos que passar, tá tudo certo, é tudo pro nosso bem, é tudo pro melhor para nós. E quando vemos assim, fica muito mais fácil, torna tudo muito mais grato, tudo mais simples, tudo mais fácil de viver, de se enfrentar. Uma ótima noite a todos e até mês que vem. Ok, obrigado mais uma vez pela sua participação. Fiquem atentos, pessoal que está assistindo aí, para que nós possamos ter uma programação mais frequente. Você poderá conhecer os outros vídeos clicando na guia vídeos ali na página inicial do canal. É bem simples de você entender como funciona. Os vídeos que você já assistiu vêm com uma faixa vermelha no rodapé. Os filmes que você não viu, os vídeos que você não viu ainda, são os que não têm essa faixa vermelha. Então, você poderá fazer o controle e conhecer também os outros convidados e montar sua própria pesquisa baseado naquilo que você estiver assistindo aqui no nosso canal. São mais de 400 vídeos, então tem muito material. Conheçam também nosso canal de documentários. Eu vou colocar o link aqui para vocês, aqui no chat ao lado, para que vocês possam visitar. Lá são muito mais, existem muitos outros vídeos, há muito mais material por lá. São mais de 1.500 vídeos, então vale a pena vocês conhecerem. Lucas, gostaria de falar mais alguma coisa? Foi tudo certo. Obrigado a todos e até a próxima live aqui no canal Além Live. Tchau, tchau.